Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Esse livro que eu tenho certeza que vai se tornar um clássico brasileiro nos próximos anos. Pessoal, esse livro aqui, eu li ele já faz, eu acho que quase 2 anos. Eu nem tinha um canal na época que eu li esse livro, então acabou que eu não fiz resenha dele. Porém, chegou a hora, porque com certeza, se tem um livro que merece comentários, merece opiniões, merece uma resenha, é esse aqui. É sempre muito bom a gente vir falar de um livro brasileiro, reconhecer um autor brasileiro, tanto que, infelizmente, no nosso país é muito difícil quem vive, né, te produzir livros, te escrever livros. Porém, o Itamar Vieira Júnior, ele é um autor que conseguiu fazer isso. Então, pessoal, esse livro aqui virou um best-seller, ficou semanas, meses como um dos livros mais vendidos no Brasil, e ele foi traduzido em diversos idiomas. Tanto que o próprio Itamar, recentemente, já faz alguns meses, mas ele estava lá no Japão para a divulgação do livro que foi traduzido recentemente lá. Então, para vocês terem uma ideia de onde essa narrativa conseguiu chegar, porque ela realmente merece isso. Então ele ganhou o prêmio Oceanos, ganhou o prêmio Jabuti também, um dos prêmios mais reconhecidos aqui no Brasil. Então é assim, um livro muito premiado, um livro muito reconhecido. Mas vamos falar então sobre a narrativa, o porquê desse livro assim ser tão premiado, tão valorizado. Pessoal, a gente vai acompanhar a trajetória de uma família que mora numa região que fica mais ou menos no interior da Bahia, na Chapada Diamantina. Essa região que antigamente era muito rica em diamante, então muitas pessoas, né, que viraram garimpeiros, foram atrás de encontrar a pedra preciosa. Porém, né, como a gente sabe, a maioria não conseguiu, a maioria morreu ou foi enganado e no final não conseguiu ter dinheiro algum. Então é nessa região que a história vai se passar. Especificamente numa fazenda chamada Água Negra. É uma fazenda, assim, um local muito fértil, de muitas terras férteis, de rios importantes que passam pela propriedade, né, passam pelo lugar. E é nesse ponto que a história vai se passar. E conta sobre a vida de uma família. Na verdade, a vida de várias famílias daquela redondeza, né? Porém, a gente vai ficar mais focada em uma, e principalmente em duas irmãs, né, que estão aqui estampadas na capa do livro. Tanto que isso aqui é de uma foto tirada originalmente mesmo. Então, a gente vai acompanhar a história da Bibiane e da Belenizia. Sempre acabo esquecendo o nome dela. Então, a gente vai acompanhar a história dessas duas irmãs, que desde o começo, desde a infância, elas foram muito ligadas, foram muito conectadas. E depois de um acontecimento que já acontece ali logo no começo do livro, a vida delas vai ficar para sempre conectadas. Elas vão ficar sempre juntas. Tanto que uma não consegue se expressar sem a outra. Quando vocês lerem o livro, vocês vão entender mais do que eu tô falando. Então, é uma história totalmente de conexão entre uma família, especialmente dessas irmãs. E elas vão ficar uma boa parte do livro juntas, mas em determinado momento, o caminho delas também vai seguir opostos, né? Não vai ter a mesma continuidade. Elas voltam a se encontrar, elas acabam não se encontrando mais. Então, assim, é sempre uma ida e volta, só que elas permanecem juntas da mesma forma, sabe? Então, é algo, assim, muito, muito profundo mesmo, de familiaridade, de conexão com o próximo, entendeu? E ainda mais a situação que eles estão. Por quê? O que acontece, pessoal? A partir do momento que o livro vai avançando a narrativa, a história, a gente percebe que aquela família, aquela comunidade, aquelas famílias em geral, vivem uma situação análoga à escravidão. Então, o livro, ele traz esse passado do Brasil que, infelizmente, ainda em certas partes é inalterado. Esse passado de escravidão que infelizmente continua hoje, e naquela época eram como eles viviam. Então, para vocês terem uma ideia de como se passa a narrativa, né? Naquele lugar que eles viviam, eles trabalhavam, só que eles trabalhavam sem receber nada.
Eles plantavam, eles colhiam e tudo que eles colhiam iam pro dono da fazenda. Eles não tinham direito a nada. A única coisa que eles tinham era o direito de morar na fazenda. Só que a casa que eles viviam não poderia ser uma casa construída de tijolo, cimento, outros materiais. Era necessariamente de barro. Então a casa se deteriorizava e eles tinham que fazer uma novamente. Então isso mostra, né, como eles não poderiam construir uma casa de verdade para não ter nada mesmo. Então era feito para eles nunca terem uma propriedade, nunca terem algo para chamar de seu. Então é uma realidade que o livro transborda em suas linhas, né, na forma de narrar. E essa questão da escravidão, eu acho que é algo que o Itamar, ele escreve com muita naturalidade e nos mostra, mesmo nas entrelinhas, né, não é algo totalmente explícito, mas dá para entender essa realidade que já aconteceu e que infelizmente continua a acontecer ainda hoje. O livro, gente, não dá para entender exatamente o período que ele se passa. Não é algo explícito na narrativa, o período. Às vezes dá para entender que é o Brasil logo após a abolição, não dá para entender, não sabe às vezes se é no Império, se é no século XIX ou no século XX. Porém, ele dá algumas dicas às vezes que eu acho que se passa aí entre as décadas de 70, 80, tá aí nesse período, o começo da narrativa. Tá aí mais ou menos nesse período, na minha opinião, né? Eu vejo dessa forma. Então, eu acho assim, que é uma narrativa muito composta, de uma riqueza cultural imensa que é a brasileira. Então, essa questão da riqueza cultural, da diversidade, da ancestralidade que a gente carrega. Então, é um livro que vai conectar muito ao seu passado e falar bastante sobre essas questões que devem ser abordadas e que um dos autores que mais fez isso bem nos últimos anos foi o Itamar. Então eu acho que assim, é um livro essencial para quem quer conhecer o Brasil. Porque infelizmente a gente não tem uma visão do Brasil como ele realmente foi e como ele realmente é. Então esse livro carrega muito sobre essa questão. Eu acho que assim, essencial, é um livro para você entender o Brasil, entender como eram aquelas famílias, como eles viviam, como eles sobreviviam, na verdade. Então isso é muito importante. Sem contar, pessoal, que eu achei uma narrativa, assim, super gostosa, um livro super rápido, é um livro, assim, genial na maneira como ele escreve também. Então, não tem problema algum de ler ele, na minha visão. Eu até discuti isso recentemente, que eu entrei num grupo de leitura, que tava lendo ele. Aí eu vi que pessoas estavam comentando que acharam ele um livro difícil de ler, enrolado, sabe? Aí eu até falei, gente, como assim? Dá pra você ler em 3 dias, normal. Então, na minha opinião, não é um livro que você vai ter problemas de ritmo. Acho o ritmo dele bem fácil de você acompanhar, certo, pessoal? Então, vale muito a pena. A história dessa família, a história dessas 2 mulheres é algo que a gente deve carregar para sempre em nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado. Volto em breve com mais resenhas literárias aqui no canal.